Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que viu um vídeo no YouTube que dizia que a palavra Senhor na Bíblia, em hebraico, significava Baal, que era uma divindade pagã. Mas será que isso é verdade? Você pergunta. Bem, pessoas de má fé, talvez nem convertidas a Cristo, usam todos os recursos possíveis para enganar e aterrorizar os incautos. E usam palavras de hebraico. E usar palavras de hebraico é uma das técnicas desses que disseminam este e outros enganos. Tem muitos enganos agora. Existe uma paixão de cristãos pelo judaísmo agora, que não percebem que quem crucificou o Senhor Jesus foram os judeus. Então eles vão atrás de rabinos, saber a opinião de rabino, saber significado. Então, gente, vamos entender que existem diferenças nas palavras e nos contextos da Bíblia. Baal era, sim, o nome de um deus da Fenícia e de Canaã, na antiguidade. O seu culto acabou se infiltrando também entre os israelitas. A palavra Baal significa Senhor. E o plural é Baalim, que seria senhores. O termo Baal, portanto, é genérico. Ele é usado para qualquer um, no sentido de proprietário, de dono, de possuidor, assim como nós usamos Senhor, na língua portuguesa também. Resumindo, então, quando alguém me chama de Senhor Mário, eu não deduzo que essa pessoa queira me adorar como se eu fosse um Deus, ou oferecer sacrifícios em minha honra. Eu jamais imaginaria que ela está me chamando de Baal. Percebe? Essa onda de dizer que o Senhor da Bíblia era o Deus Baal só pode ter surgido com pessoas que foram reprovadas no exame de português ou de interpretação de texto, ou então pessoas que estão de má fé, pessoas perversas, que querem tirar a tranquilidade dos cristãos. É o caso de pentecostais que se recusam a ler versões da Bíblia onde aparece a palavra Oxalá, como em Gênesis 17, 18, né, que tem, em algumas versões, diz assim: e disse Abraão a Deus, Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. Tá, em algumas versões da Bíblia assim. As versões modernas já trocaram por tomara que viva Ismael, ou então, quem me dera viva Israel, que são sinônimos de Oxalá. Mas o termo Oxalá não é originalmente o nome de uma divindade africana, mas ele simplesmente é uma palavra que os praticantes das religiões africanas no Brasil usaram para denominar a sua divindade. Percebe? Se eu perguntar a você quantas pessoas cabem em sua casa, talvez você responda que cabem várias pessoas. Mas aí eu diria que na minha casa não cabe nem mesmo uma pessoa só. Oh, mas que casa pequena que você mora, então você nem mora dentro da casa. Bom, aí eu teria que explicar a você que eu estou falando de casa de botão da minha camisa. Você percebe como uma palavra só faz sentido dentro de um contexto? Assim é também a palavra Senhor, que pode servir tanto para Baal, como para um senhor de escravos, como para o Senhor, que os cristãos conhecem como aquele a quem devem honra e louvor. Somente o ignorante de pai e mãe, vai ler a Bíblia e achar que ela estimula a adoração a uma divindade dos fenícios. Isso é piada de mau gosto um cara falar isso. Aí você diz que no mesmo canal do YouTube, que diz que Senhor é Baal, o autor diz também, olha só, que nós não podemos chamar Jesus de Jesus. Porque seria o mesmo que dizer isto é porco. Hã? Será que o que ele diz tem fundamento? Ora, esse homem é um herege de carteirinha, que nega verdades fundamentais das Escrituras, como a Trindade, a ceia do Senhor e outras coisas. Coloca em dúvida até mesmo a genuinidade das Escrituras. Ele apela para temas chamativos, para ganhar dinheiro com propaganda no YouTube. Você vê lá os vídeos, são todos de coisas chamativas, coisas aterrorizantes, coisas que chamam as pessoas. É tipo jornal de notícias populares de antigamente, né? Que só tinha crime, só tem sangue. Esses canais é isso. Você não vai encontrar ali mensagem de salvação, de perdão dos pecados, de segurança eterna do crente. Não vai encontrar. Então fuja desse e de outros canais que têm esse mesmo
esse mesmo engano, que usam o YouTube para enganar as pessoas. Esse aí é um enganador que faz malabarismos para desonrar o Senhor e aterrorizar os incautos que vão atrás dele. A ideia de que nós não podemos dizer Jesus em português, porque o nome teria sido supostamente derivado do latim Jesus, que significaria isto é porco, é uma piada de mau gosto. Deixa eu explicar para você. Em latim, IE, duas letrinhas, IE é a abreviatura de isto é. E qualquer pessoa com o hábito de ler livros, e principalmente documentos jurídicos, sabe disso. Já sabe disso. Em latim, por sua vez, a palavra SUS, S-U-S, não tem nada a ver com o SUS da saúde, não. S-U-S em latim significa porco ou suíno. Percebe? Talvez por isso que suíno venha de SUS. Então, se você digitar no translator do Google a palavra IE, para ele traduzir do latim para o português, o resultado será isto é. Se você digitar apenas a palavra SUS, o tradutor da Google vai traduzir suíno ou porco, como era de se esperar. Está traduzindo do latim para o português. Mas se você digitar o nome Jesus, que no século XIV mudou a primeira letra para J, pois até então não existia o J na língua portuguesa, né? O Google entenderá que você digitou não um nome próprio, mas uma frase. E, obviamente, ele vai traduzir para isto é porco. Percebeu a jogada? Olha, eu não preciso usar mais de um neurônio para perceber que o que o Google está fazendo é traduzir duas palavras diferentes, IE e SUS, e não o próprio nome Jesus. Entendeu agora a razão de eu alertar para que você fuja dos canais de teoristas conspiratórios? Porque se ele faz isso de má intenção, você cai na ignorância dele e você paga o pato no lugar dele. Você vai ter a vergonha alheia, né? Como costuma se dizer. O interesse desses caras não é tranquilizar os cristãos, mas é dizer que o Jesus em quem você creu até hoje não é o verdadeiro. E que os cristãos dos últimos séculos estariam todos perdidos, porque adoraram Baal, ou então adoraram um porco. Oh! Cara, pensa bem, usa a inteligência. Você não está percebendo o que ele quer? Qual o alerta das Escrituras para esse tipo de coisa? Veja só o que Paulo escreve. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1, de 6 a 7. Esses que transtornam e inquietam cristãos com suas teorias malucas de gente ignorante, não percebem que estão afetando muitas pessoas extremamente sensíveis, que depois acabam precisando recorrer a psicólogos, psiquiatras, por causa do abalo que essas teorias causam nelas. Eu recebo toda hora mensagens de pessoas que estão desesperadas. O mundo vai acabar amanhã, a terra vai ficar tudo escuro, isso, aquilo. Acreditaram nesses caras, acreditaram nesses salafrários da fé. Quer saber como você está absolutamente seguro de estar crendo e orando no verdadeiro Jesus? Paulo explica na sua carta aos Romanos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa linda, Romanos 8, 14 a 16 e 26 a 27.
O Deus minúsculo, né, desses teoristas conspiratórios deve ser realmente incapaz, já que ele não consegue distinguir que alguém está se dirigindo a ele só porque soletrou seu nome de maneira incorreta ou não falou hebraico. Percebe? Mas o Deus verdadeiro, claro, ele sabe, pelo seu Espírito Santo, qual é a intenção do crente que se dirige a ele. Mesmo dizendo nomes errados, ou gaguejando, ou falando em outro idioma, ou falando Jesus, seja lá que nome ele vai usar, o Espírito sabe, ele conhece a intenção do coração da pessoa. Porque se ele não conhecesse, como poderia um crente mudo orar, se ele não é capaz nem de falar o nome de Jesus, nem em português, nem em grego, nem em hebraico? Como é que ele iria orar, não é? Se ele fosse mudo. Nesses canais de conspirações contra a fé cristã, você não encontra o caminho da salvação. Ao contrário, eles servem para encher o ego de incrédulos que vão lá assistir, e aí eles ficam com o ego cheio, porque eles odeiam o evangelho e saem por aí então dizendo saber alguma coisa, sabendo grego, sabendo hebraico, quando eles não sabem nem mesmo para onde eles irão se morrerem agora. Não existe nesses vídeos de teoristas conspiratórios palavras de esperança, palavras de salvação, palavras de perdão de pecados, só teorias usando de malabarismo de palavras gregas e hebraicas para tirar a paz dos verdadeiros salvos por Cristo. Mas a Bíblia já alertava para esse tipo de gente. Já alertava. Gente que viria para transtornar a fé de alguns. Veja o apóstolo Paulo quando ele escreveu a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é um apóstata? É uma pessoa que creu só aqui, nunca se converteu de verdade. Então, quando ele dá ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, ele vem com essas teorias. Porque para ele tanto faz que elas abalam a fé de algum, para ele não interessa. Então ele continua dizendo, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia, pelo fingimento de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Ou seja, eles não têm nem consciência mais, eles não sentem nada. Eles não sentem o mal que estão causando nas pessoas que assistem seus vídeos. Em Apocalipse, o Senhor paradiniza os cristãos de Éfeso por terem sido capazes de identificar os falsos apóstolos que atuavam no seu meio e perceber que eles eram mentirosos. E Paulo escreve na sua epístola aos Coríntios qual era a origem do engano divulgado por esses falsos mestres e também por esses teoristas conspiratórios do YouTube. Veja o que ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Isso o Senhor diz a igreja em Éfeso, não é? Lá em Apocalipse 2. E que não pode sofrer ou suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos. Agora Paulo escreve: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Apocalipse 2, versículo 2, e aí 2 Coríntios 11, de 14 a 15. Se depois desses alertas e muitos outros existentes na palavra de Deus, você ainda quiser perder o seu tempo escutando as mentiras desses falsos mestres de teorias conspiratórias, é bom agora você analisar se realmente creu em Jesus ou se você quer apenas juntar conhecimento intelectual de curiosidades para se exibir depois, para falar difícil para as pessoas, ou se você não está, na verdade, querendo desacreditar todos os seus amigos que creram verdadeiramente em Jesus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.